Gabriel Paulista pode virar reforço do Corinthians em 2026? Vídeo de hoje do canal da Nicola responde a pergunta e fala também sobre o São Paulo, colocando um ponto final nas especulações sobre Luciano no Vasco. Preciso te contar que Vitão segue sendo o número 1 entre as opções do Flamengo para a zaga, de olho na próxima temporada. Sobre o Palmeiras, hora de falar sobre o desempenho do time nessa temporada em comparação com as anteriores na era Abel Ferreira. Para completar, Atlético Mineiro ignorado, mais dinheiro para o Vasco da Gama, últimas do mercado, bastidores, finanças e a Série B mais equilibrada do que nunca. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, preciso dividir com vocês um recado super importante. Você tá ligado que tem jogo da Seleção Brasileira nessa terça-feira, certo? E por aqui já estamos todos preparados. E quem vem com a gente nessa é a Midea. Sempre que tem jogo importante, colocamos a Midea em campo e preparamos tudo com enorme carinho. Com seus produtos super inteligentes, a Midea se destaca trazendo pra gente muito mais conforto e praticidade. E é a marca número 1 em eletrodomésticos inteligentes do mundo. Você quer um exemplo? Tem ar-condicionado com inteligência artificial da Midea, que além de economizar mais energia, controla a umidade no ambiente. A super prática Air Fryer da Midea, que deixa tudo cozido de um jeito uniforme e rápido, sem que você precise virar os alimentos. Tem a geladeira Side by Side, que é tão inteligente que mesmo com o abre e fecha da galera, ela mantém a temperatura interna estável. Já a lava e seca pode ser acionada via aplicativo. Não é demais? Com essa escalação de produtos da Midea, aqui em casa e no meu escritório, é gol na certa. Mas e a nossa seleção? Vocês acham que ela tem chance na Copa do Mundo? Bora torcer por esse time de produtos da Midea. Para conhecer e comprar é só clicar no link que eu tô deixando na descrição do vídeo ou no comentário fixo. Minha ideia de casa é Midea. E a sua? Agora sim, bora pro giro de notícias para contar que Hugo Souza, goleiro do Corinthians, deve ser a única cara nova da seleção brasileira para o confronto contra o Japão, marcado para 7h30 da manhã dessa terça-feira. Nas últimas atividades, Carlo Ancelotti repetiu todo o restante do elenco que havia vencido a seleção da Coreia do Sul na última sexta-feira por 5-0. Memphis Depay já é o maior artilheiro da seleção holandesa, 54 gols, mas ele também se tornou nessa data FIFA o maior garçom da seleção da Holanda com 35 assistências. Bora contar ainda que a Globo calcula uma perda de 500 milhões de reais por ano com pirataria no futebol. Tudo porque o Premier arrecada cerca de 750 milhões de reais por ano. Só que de cada 5 pessoas que assistem ao pay-per-view, 4 não pagam mensalidade. Quero contar também que o goleiro Rocher, uruguaio do Internacional, vai passar por uma cirurgia para retirada da placa e dos parafusos usados na fixação da fratura do quarto metacarpo da mão esquerda, atleta que não joga há um bom tempo. Para completar, Bruno Henrique deve ser julgado pelo pleno do STJD até o fim do mês de outubro. Você sabe, Bruno Henrique havia sido suspenso por 12 jogos, além de uma multa de 60 mil, e está jogando graças a um efeito suspensivo. Para fechar o giro de notícias, registrar que o Brighton da Inglaterra abriu conversas com o Internacional por Gustavo Prado. A ideia é entender as condições para apresentar uma proposta no mês de janeiro. E a saideira do giro de notícias conta que o jornal Sport afirma que o Barcelona não vai renovar com o Lewandowski. A tendência é que o atacante polonês fique somente até o fim dessa temporada na Europa e para julho do ano que vem o Barça vá atrás de um camisa 9 mais jovem. Hora de falar sobre a Série B, mais equilibrada do que nunca. Você duvida? Pois saiba que restam apenas 6 rodadas e pelo menos 10 times seguem vivos na briga pelo acesso para a primeira divisão. Tudo porque nessa rodada o Curitiba, que é o líder, perdeu e o Goiás, que era o vice-líder, só empatou. O Goiás inclusive caiu para a 4ª colocação. Para completar esse equilíbrio, o Criciúma, o Novo Horizontino e o Cuiabá venceram. E o Atlético Paranaense, a Chapecoense e o CRB ainda entram em campo pela 32ª rodada como mandantes, aumentando as chances de vencer. Dessa maneira, 10 times brigam pelo acesso. E dá para imaginar um enorme equilíbrio nessa reta final de competição. Hoje o Goiás é o 4º colocado com 52 pontos em 32 partidas.
Só para você entender, o Atlético Goianiense é o 10º com 45 pontos e um jogo a menos. Se o Dragão vence, ele vai a 48 e fica a 4 pontos da zona de classificação para a primeira divisão. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro, ignorado pelas federações de Paraguai e Equador. O Galo havia pedido para que essas duas seleções liberassem da segunda partida da data FIFA o zagueiro Júnior Alonso e o meio-campista Alan Franco. A alegação do Galo é de que vai fazer um baita jogo importante quarta-feira contra o Cruzeiro, grande rival, e precisaria desses atletas especialmente por conta de uma série de desfalques. Só para lembrar, o sistema defensivo, por exemplo, não vai ter o Lianco, que passou por cirurgia, além do Vitor Hugo, que está suspenso. Apesar dos apelos, não houve resposta e a dupla segue a serviço de suas seleções. O Equador encara o México em Zapopan nessa terça-feira, enquanto o Paraguai está lá na Coreia do Sul, mais especificamente em Seul, para o confronto contra a seleção local, jogo também nessa terça-feira. Difícil imaginar, especialmente, que o jogador paraguaio Júnior Alonso tenha condição e tempo de chegar para enfrentar e disputar esse clássico. O Alan Franco está longe, mas talvez não tão distante, tem uma mínima esperança, especialmente se os atletas não forem titulares, o que não deve ser o caso. Só para completar, em relação ao Atlético, o clube precisa de resultados no Brasileiro para seguir em evolução, de olho nas semifinais da Sul-Americana, confronto contra o Independiente Del Valle no fim desse mês. Hora de falar sobre mais dinheiro para o Vasco, que aos pouquinhos vai se organizando de dentro para fora. E quem tem ajudado a garantir mais recursos é Gabriel Peck, joia revelada no clube e vendida para o Los Angeles Galaxy. O negócio lá atrás foi fechado em 10 milhões de dólares e ficou combinado que a cada gol do Peck com a camisa do Galaxy renderia 10 mil dólares. Pois bem, ele marcou mais 2 nos últimos 2 jogos da equipe, assegurando dessa maneira 32 gols marcados desde que foi contratado. Estamos falando de 320 mil dólares ou 1 milhão e 800 mil reais. Lembrando que essa bonificação só se encerra quando ele alcançar a marca de 50 gols pelo novo clube. Desde que foi contratado pelo Galaxy, Peck já disputou 70 jogos com 32 gols e 23 assistências, números bem interessantes. Na atual temporada, 39 jogos, 11 gols e 4 assistências. Muita gente já especulou o Peck jogando no futebol brasileiro. Posso assegurar que essa chance não existe. Hoje, a ideia dos representantes do atleta é de trocar os Estados Unidos pela Europa diante de alguma proposta interessante. Hora de falar sobre o Flamengo. Contei para vocês no final de semana que uma das prioridades em relação a reforços para 2026 é encontrar um zagueiro de preferência canhoto. Pois bem, o nome dos sonhos da diretoria segue sendo o de Vitão. José Boto, o homem forte do departamento de futebol do Flamengo, gosta do Vitão desde a época em que ele foi contratado pelo Shakhtar Donetsk. O Flamengo chegou a tentar a aquisição do Vitão nessa temporada, mas não houve acordo com o Internacional. Só que há uma grande e importante novidade. O contrato do Vitão com o Inter se encerra em dezembro de 2026. Ou seja, se o Internacional não vender o Vitão em janeiro, vai correr um enorme risco de ver o Vitão assinar um pré-contrato com o Flamengo ou qualquer outro clube na metade do ano, sem que o Internacional receba qualquer centavo pela transferência do atleta. A única salvação do Colorado seria ou vendê-lo ou conseguir a renovação do contrato, mas diante da proposta estratosférica que o Flamengo já fez, acho difícil que o Internacional consiga a renovação do contrato com um atleta de apenas 25 anos de idade, que havia chegado no Beira-Rio em 2022 e que foi comprado em 2024. Ele jogou 22 e 23 por empréstimo junto ao Shakhtar Donetsk. Hoje o Vitão está avaliado em 12 milhões de euros, um dos zagueiros mais valiosos em atividade no futebol brasileiro. Além de um zagueiro, o Flamengo também vai contratar um goleiro para substituir o Matheus Cunha e tentar fazer uma sombra para o Rossi, além de um centroavante. Essa busca por centroavante é antiga. Na metade do ano, o Flamengo insistiu com vários nomes. Vlahovic, o Beltrán, Tati Castelhanos, além de Gabriel Jesus, mas as cifras pedidas pelos atletas e por seus clubes inviabilizaram qualquer possibilidade de acordo. Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo. Durante o final de semana surgiu a notícia de que o Vasco quer contratar Luciano para 2026. Conversei antes de gravar esse vídeo com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, para perguntar se existiu alguma sondagem, proposta e se o tricolor tem a intenção de se desfazer do Luciano. A resposta do Júlio Casares, abre aspas, não teve nada, isso é balela.
Informação que surgiu é de que o Fernando Diniz pediu a contratação do Luciano. Ele entende que o atacante de 32 anos de idade seria um enorme acréscimo para o Vasco, mas não senti nenhuma disposição do São Paulo em negociar o Luciano, a menos que seja por uma condição financeira extremamente interessante. E a notícia que surgiu é de que o Vasco pensaria em contratá-lo sem gastar muito dinheiro. Diante desse cenário, dá para imaginar que a chance de negociação é praticamente zero. Multa rescisória para clubes do exterior no vínculo do Luciano é de 40 milhões de euros. No futebol nacional, ela gira na casa dos 120 milhões. Importante registrar que o Luciano ganha 600 mil reais por mês. E apesar de ser um cara difícil no dia a dia, de muita contestação e reclamação, é alguém que entrega uma média de 20 participações em gol por temporada. Até pelo fato de ter um salário relativamente baixo no mundo do futebol, São Paulo vai engolindo o Luciano e deve mantê-lo para a próxima temporada, apesar dos gols perdidos nos jogos de ida e volta contra a LDU, o que acabou causando a eliminação do time nas quartas de final da Libertadores. Temporada atual do Luciano, de 47 jogos, 13 gols e 6 assistências. Ele é uma das peças importantes para tentar fazer com que o São Paulo, via Campeonato Brasileiro, garanta a classificação para a Libertadores da próxima temporada. Hora de falar sobre o Palmeiras, o melhor Palmeiras da era Abel Ferreira. Você duvida? Pelo menos em números, nunca o Verdão do Abel havia conseguido uma pontuação tão alta no Campeonato Brasileiro depois de 26 rodadas. Palmeiras versão 2025 soma 58 pontos em 26 rodadas. Liderança isolada do campeonato com 3 pontos de vantagem em relação ao Flamengo. Pois bem, Palmeiras de 2022, que até então tinha a melhor marca, somava 54 pontos, 4 pontos a menos. O Palmeiras do ano passado tinha 8 pontos a menos depois de 26 rodadas. Já o Palmeiras de 2023 havia somado apenas 44 pontos, uma diferença de 14 pontos a favor do atual time. Em relação ao Palmeiras de 2021, 43 pontos, a maior diferença de todas. Importante registrar que a campanha do Palmeiras nesse ano é muito boa até em comparação com outras equipes. Somente 3 times do futebol brasileiro na era dos pontos corridos haviam feito mais pontos depois de 26 rodadas do que o atual Verdão. O Flamengo de 2019, do Jorge Jesus, havia somado 61 pontos depois de 26 rodadas, enquanto o Cruzeiro e o Atlético, Cruzeiro de 2013 e o Atlético de 2021, haviam somado 59 pontos cada. Você acha que o Palmeiras é o grande favorito ao título? Concorda com os matemáticos que dão cerca de 70% de chance para o Verdão se sagrar campeão? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians, de olho em Gabriel Paulista. Surgiu nesse final de semana a especulação de que o zagueiro de 34 anos de idade, que virou reserva no Besiktas, é disputado por Corinthians e Fenerbahçe. Que o Gabriel Paulista é torcedor fanático do Corinthians, isso não é uma novidade. Ele já declarou em várias entrevistas recentes que nasceu corintiano por conta da influência de um irmão mais velho, que chegou inclusive a ser da Gaviões da Fiel. O irmão acabou falecendo depois de se envolver no mau caminho. O Gabriel Paulista passou a ter esse sonho de jogar no Corinthians para realizar o sonho do irmão, que também tentou ser jogador de futebol e não conseguiu. Importante registrar que o Gabriel Paulista tem contrato com o Besiktas. O fato dele ser reserva depois da chegada de um outro zagueiro facilita na possibilidade dele sair mais. Em contato com um dos representantes do atleta na noite desse domingo, ouvi que até agora não houve sondagem ou contato do timão. Corinthians em outros momentos buscou informações, tentou entender as condições para um eventual negócio. Nessa janela de olho em janeiro não houve nenhum contato. Só para completar, é importante registrar que na atual temporada lá na Turquia, o Gabriel Paulista soma 8 jogos e 1 assistência. Nas últimas 5 partidas, ele só atuou em 1. Nas outras 4, não saiu do banco de reservas. Queria destacar ainda que o contrato dele na Turquia só se encerra em 2027. Tem outro problema importante, né? Para contratar o Gabriel Paulista ou qualquer outro jogador, antes o Corinthians precisa resolver os 2 transfer ban que tem contra si, que totalizam 85 milhões de reais.
Um relacionado ao Santos Laguna pelo Félix Torres, 41 milhões de reais. Outro por conta de Matias Rojas, mais 44 milhões de reais. Enquanto não houver o pagamento dessas duas pendências, o Corinthians não estará habilitado a registrar novos jogadores. Isso sem falar em outras 4 condenações da FIFA, que a qualquer momento também vão se tornar punições na Corte Arbitral do Esporte. Você contrataria o Gabriel Paulista? O fato dele ser corintiano ajuda? Use o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like e o principal, se inscreva no canal do Nicola, tem um monte de gente que assiste por aqui e não é inscrita, dá esse moral pra gente. Abraço, ótima semana, tchau!